Aí você me desliga, então. Eu prefiro. Uma excelente e abençoada noite a todos. Sejamos mais uma vez muito acolhidos, amparados e protegidos quando nós todos, encarnados e desencarnados, somos privilegiados por podermos livremente falarmos de Jesus, estudarmos Jesus e, sobretudo, praticarmos Jesus. Haja vista que muitos de nós vivemos em outras existências, é claro, quando Jesus estava entre nós. E nós ainda na condição, quando nos decidíamos sermos cristãos. Cristão não é espírita, não é católico, não necessariamente evangélico. Cristão é todo aquele que segue o Cristo. E naquele momento, naquela época, quando nós assim decidimos, nós éramos perseguidos, nós éramos maltratados naquelas catacumbas, muitas vezes levados aos circos romanos, jogados às feras, aos leões, quando nós éramos sacrificados muitas vezes ao desencarne. Hoje, graças a Deus, nós podemos falarmos livremente, escolhermos onde é que nós iremos frequentar e nos encontrarmos com Jesus. Há mais de 2000 anos, Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, o espírito de maior envergadura moral que já esteve entre nós aqui, na Terra, no nosso planeta, na condição de missionário, de pedagogo por excelência, de um Senhor itinerante. Jesus não tinha nenhuma casa, nenhum barco para usar. Para usar um barco precisava pedir emprestado, não era assim? E Jesus, então, quando reencarna entre nós, primeiro, um dos mais singelos, importantes, belíssimos exemplo que Jesus já nos traz é de humildade. Porque Jesus nasce onde? Numa manjedoura. Manjedoura porque nós inventamos, criamos esse nome para mascararmos o verdadeiro nome onde Jesus nasceu, que era um coxo. Um coxo aonde os animais se alimentavam. Aquele povo na época aguardavam a vinda de Jesus, mas um Jesus ordenado em ouro, em bens, em posses, em dinheiro. Jesus, no entanto, nasce naquela humildade, naquela afabilidade, naquela doçura, naquele amor incondicional, quando escolhe a estar junto dele 12 homens iletrados, ignorantes. Porque se Jesus fosse aguardar homens cultos, formadores de opinião, àqueles romanos da época, talvez até hoje nós não conheceríamos o seu evangelho, a boa nova e as bem-aventuranças. Quando Jesus então desencarna, depois de 3 anos, apenas 3 anos, ele nos deixa um legado imensurável. Não somente quando ele pregava, quando ele nos ensinava, mas quando ele exemplificava a nós o mais puro e fraternal amor. Quando Jesus desencarna, ele vai nos dizer que nós jamais estaríamos órfãos, que ele pediria ao Pai que nos enviasse o Consolador prometido, que iria nos dizer tudo aquilo que ele ainda não tivesse condições de nos falar. E aí nós recebemos essa doutrina maravilhosa, essa doutrina que todos os capítulos, em cada item, nos convoca, nos convida a sermos brandos e pacíficos. Assim como Jesus
nos diz, no capítulo 9, onde nós temos um tesouro incalculável, quando nós somos convidados, desde aquela época, a sermos brandos e pacíficos. Naquela época, tamanha crueldade ainda existia. Imaginemos nós, hoje nós ainda convivemos, como a Ana Cláudia diz, com agressividade, com desamor, com ódio, com crueldade, com julgamentos, com intolerância, com falta de amor, falta de olharmos nos olhos do outro e perceber o outro na condição de irmãos nossos. Naquela época, quando Jesus escolhe os discípulos para lutar contra a iniquidade, contra o desamor, os apóstolos perguntam para Jesus onde estavam as armas. Que armas? Eles diziam, as armas para nós vencermos, para nós lutarmos. Jesus diz, a arma que nós iremos utilizar para vencermos todo e qualquer sentimento contrário é o amor. É o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor na mais pura essência. E aí Jesus então começa a nos ensinar. E hoje nós estamos reaprendendo aqui sentados novamente a esses bancos dessa escola chamada existência. Chamada oportunidade bendita do recomeço. Nós estamos aqui para relembrarmos, para aprendermos novamente aquilo que nós ainda temos dificuldade de colocar em prática. E nós só iremos aprender verdadeiramente se nós conhecermos tudo da doutrina espírita. Basta conhecer o Evangelho, basta conhecer todos os capítulos, todos os itens do Evangelho. É suficiente nós estudarmos 1 milhão de vezes? Não. Fica faltando o quê? A essência, que é a prática. Ah, Shaolin, então não posso estudar? Nós devemos, né? Graças a Deus nós já estamos buscando estudarmos, entendermos, conhecermos, para nós praticarmos. E nós já melhoramos absurdamente muito, né? Nós ainda convivemos com muitas situações ainda de dor, de sofrimento. Mas nós já conseguimos, sim, ter tido e ainda temos entre nós espíritos que vieram de encontro a nós para nos ensinar. Não só ficar falando, né? Exemplificando a todos nós. E nós precisamos lembrarmos de tudo isso, né? Quando a Ana Cláudia disse que nós estamos acelerados, nós não estamos assim hoje? Nós acordamos e nós começamos o dia numa busca desenfreada do ter, sendo que nós precisamos lembrar do ser. Ser mais afáveis, ser mais dóceis, ser mais humildes, mais caridosos, de perceber o outro, de ter a caridade de apenas emprestar os nossos ouvidos para, por alguns, talvez milésimos de segundo, ouvir o outro. Colocar o pé no freio e pensarmos o que nós estamos fazendo conosco mesmo, o que nós estamos fazendo com o tesouro do tempo. Quando nós vemos, já são 6 horas. Quando nós vemos, já é domingo. Quando nós vemos, já é Natal. Quando nós vemos, a existência, muitas vezes, pode ser que esteja, assim como uma puleta, terminando. E aí nós vamos voltar de volta ao lar. Quando nós aqui chegamos, nós trouxemos uma mala, não é assim?
Essa mala, ela tinha um peso. E ao voltarmos, quanto essa mala estará pesando? Quanto dentro dessa mala nós teremos colocado de bondade, de generosidade, de indulgência, de benevolência, de tolerância, de respeito ao outro na condição assim como nós, de filhos de um pai que nos ama incondicionalmente, ainda cheios de defeito e imperfeito que somos. Quanto de virtude e qualidades nós levaremos para essa mala, dentro da mala, que nós então, quando chegamos, nós ainda não havíamos conquistado. Mais leve, mais pesada. E se nós queremos retornarmos para o plano espiritual, com a mala, não a mala física, nós não trouxemos uma mala. Alguém trouxe uma mala física? Trouxe? Com chocotone? Com dinheiro? Trouxe? Não trouxe. O que veio nessa mala materialmente falando? Nós só concebemos a vida a partir do momento quando se dá o momento do sopro da vida, que é quando a mãe dá a luz e nós recebemos o sopro da vida. E nós vamos levar o quê? Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós conquistamos, né? Que são sentimentos. Dentre eles, Jesus nos convida à afabilidade e à doçura que está no Evangelho. O que é afabilidade? O que é doçura? A afabilidade, característica ou ação, olha o trabalho, o exercício, a prática, a ação de quem é afável, qualidade da pessoa que é cortês ou demonstra cortesia. Aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência. O que é nós sermos benevolentes? É nós sermos bons com todos, onde quer que nós estejamos. Né? Doçura, Shaul, suavidade, brandura, ternura. Hoje, acelerado como nós estamos, é muito provável, nem todos, se alguém chegar para nós bem de manhã e dizer bom dia, às vezes a gente pode ouvir o quê? Só se for para você. Não é assim? E é exatamente o que nós precisamos fazer, é pôr o pé no freio. É nós pararmos dessa busca incessante, às vezes de ter 2, 3 trabalhos. E aí a gente acorda, liga a TV, já vê uma desgraça, uma tragédia, a gente não sente o sabor do café, não sente o sabor do novo dia, a gente esquece de dar bom dia, de olhar no outro, de agradecer àquele que fez o café. Às vezes a gente sai acelerado porque está atrasado para o trabalho. Às vezes acontece tanta briga, tanta dissensão, às vezes morte hoje no trânsito. Simplesmente por desespero e intolerância. O sinal fecha. Tem semáforo que demora 50 segundos. Parece pouco. A gente precisa fazer um exercício. Quanto tempo leva para nós fazermos uma prece? Às vezes uma prece sentido, não somente um Pai Nosso acelerado. E a gente perde aqueles milésimos de segundo para que a gente pudesse agradecer, louvar, pedir, lembrar de alguém que está no hospital, ter um pouco de paciência. O outro está correndo acelerado, desesperado, né? Mas nós vamos lembrarmos Jesus. E lembrarmos quando a Ana Cláudia diz, quando nós optamos pela afabilidade, pela doçura e todos os sentimentos bons,
Quem é o primeiro a ser contaminado? Nós mesmos. Quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar. Então nós precisamos começarmos hoje, ao sairmos do portão afora, aos nossos irmãos que se encontram em casa, ouvindo Jesus, não ouvindo Shaolin, que nós tenhamos esse despertar de consciência. Porque quando nós percebemos, nós já estamos do lado de lá, né? E às vezes vai bater aquele sentimento de consciência pesada, né? De arrependimento. Eu pude ter feito, mas eu não fiz. Graças a Deus a gente volta, né? Para tentar acertar. Mas o que Jesus queria nos dizer quando ele fala sobre estas afirmativas, né? Nos convida a sermos dóceis, né? Brandos e pacíficos. Jesus faz da brandura, olha que sentimentos que nós precisamos trabalhar em nós. Faz da brandura, da moderação, é sermos mais moderados com o outro, não cobrar muitas vezes até mesmo de nós mesmos. Nós não precisamos nos automassacrarmos. Nós não temos mais necessidade de ficarmos a autoculpa. Nós precisamos perdoar a nós mesmos. Né? Moderação. Mansuetude. Lembremos da mansuetude de Jesus. Afabilidade. Paciência, né? Quantas vezes no dia nós somos testados? Muitas vezes, né? O que significa paciência? Vem do verbo a ciência da paz. A ciência da paz. Nós precisamos então trabalharmos em nós a paciência, né? Jesus vai dizer que as afirmativas é uma lei. É uma lei, que amor é essa? Lei de amor e caridade. Se nós resumirmos o Evangelho de Jesus inteiro, em 2 palavras é amor e caridade. Nós andamos com tanta falta de paciência, nós julgamos tanto o outro. Se eu quebro um copo em casa, primeira coisa que eu falo é o que? Muito provável. Todo mundo erra. Não é assim que a gente fala? Se o outro quebra o copo em casa, a gente falta jogar outro copo na cabeça, né? Eu tenho que ensinar essa criatura a não ser tão desastrado, né? E aí a gente julga, a gente perde a paciência com o outro. Então, se eu quero que o outro tenha paciência comigo, eu preciso usar de paciência com o outro. Não é assim? Eu já disse aqui, né? Que às vezes a gente fala assim: nossa, Shaolin, eu só arrumei aquela frigideira na cabeça daquele marido só porque eu perdi a paciência na hora. Não perdeu. Nós não perdemos aquilo que nós já conquistamos. Se nós tivéssemos conquistado paciência, vocês concordam que nós não perderíamos a paciência? Graças a Deus está tacando só frigideira, né? Ontem talvez nós tacávamos o quê? A paciência é o quê? Qual é o seu nome? Maria Auxiliadora, perfeito. Eu achei maravilhoso quando você fala de estar tentando, sabe, de você cair, mas de você recobrar a lucidez e continuar tentando. Hoje eu não dei conta, amanhã eu dou. Né? Por isso que virtudes é um exercício diário. Nós não vamos comprar virtudes na farmácia. Vende? Paciência em cápsula, comprimido? Não. Tem como mandar manipular?
Na farmácia não, tem. Quando Maria Auxiliadora fala para nós, manipula substância por substância, todos os dias, quando nós colocamos essa lei de amor e caridade, né? Uns para com os outros, né? O Chico vai dizer que é melhor a gente perde a paciência com o outro, porque o outro nos testa, porque o outro nos faz mal, porque o outro é difícil. Porque às vezes um irmão nosso vai e leva, pede emprestado, às vezes a nossa moto, a nossa TV, né? Entra dentro de casa sem avisar, ele tem o sonho, nosso irmão, de ter uma TV de 75 polegadas. Ele leva, é emprestado, só que ele esquece de devolver. E aí a gente faz o quê? Excomunga. Não é assim que a gente faz? E aí o Chico Xavier, naquela mansuetude, naquela doçura, desapegado dos bens terrenos, vai dizer assim: é melhor nós estarmos na condição de sermos roubados, assaltados, do que se nós estivéssemos roubando ou assaltando alguém, quem quer que seja. É melhor nós estarmos na condição de sermos humilhados, maltratados, criticados, ridicularizados, testados, assim como Jesus foi, assim como Chico Xavier foi, do que nós mesmos estivermos fazendo qualquer um dessas atitudes com quem quer que seja. Entende isso? O sentido das afirmativas de Jesus, Jesus vai nos mostrar que a lei de amor não é Jesus que está condenando. A lei de amor, justiça e caridade que condena. Condena o quê? A violência. Aonde está escrita essa lei de amor e caridade? Na nossa própria consciência. Tiraram 10, né? Então, o que vai nos condenar? Jesus vai condenar a mensagem de Lázaro, em Paris, 1861. Ele vai dizer que a benevolência é fruto do amor ao próximo. Então, amar o próximo como nós mesmos. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos nos auto-perdoar. Nós precisamos de termos autopaciência. Como a nossa irmã Maria Auxiliadora disse, não dei conta hoje, amanhã eu vou dar conta. Chega no trabalho, Ana Cláudia, me perdoa. Eu fui descaridoso. Eu fui cruel contigo ontem, quando eu te falei daquele jeito, com aquele tom. Me perdoa. Eu te prejudiquei muito, mas eu prejudiquei muito mais a mim mesmo, né? Então é fruto do amor. A benevolência, ela produz a afabilidade e a doçura. Eu posso ser benevolente, mas eu também posso estar sendo o quê? Cruel, né? E nós muitas vezes, nem todos, alguns, muitos de nós talvez, nós ainda carregamos uma falsa aparência, não é assim? Lá fora na sociedade, olha a foto, olha a imagem. Qual é a aparência falsa? Nós estamos sorrindo. Nós estamos, às vezes, arrumando, sei lá de onde, uma afabilidade, uma doçura. Não é? Mas qual é a nossa verdadeira aparência? Muitas vezes nós vamos mostrar a nossa aparência real onde? Em casa. Que é o local onde nós mais precisamos trabalharmos a afabilidade e doçura. Porque ali junto de nós temos, sim, compromissos de ontem. E que nós precisamos, através de todos esses sentimentos de amor e de caridade, estreitarmos laços de afinidade e de amor. Através do quê? Do exemplo. É nós não julgarmos, né? Muitas vezes nós temos uma aparência de quê? Aquela educação falsa. Nossa, eu sou tão educado, eu sou tão cortês, tão dócil. Nossa, que gracinha.
Vocês viram o Shaolin? Que doçura que ele fala, que mansuetude, fala tão bonito. Aonde está a mansuetude do Shaolin? Na via pública? Na moto, no carro? Aonde será que eu estou podendo praticar isso? Eu estou colocando em prática? Na via pública? No meu lar? No meu trabalho? Ou eu estou tendo um falso sorriso? Eu estou enganando quem? Quando eu opto por fazer essas atitudes. Eu estou enganando quem? Eu mesmo, né? Às vezes a gente tem uma aparência real, a gente caça, procura e encontra uma máscara, né? Para nós colocarmos. Para a sociedade bonzinho, às vezes dentro de casa cruel, né? Que taca copo e taca frigideira. E que às vezes, não muito difícil, a gente parte para agressão física. Ou às vezes, que é o pior, para agressão, né? Agressão moral. Quando a gente usa palavras pesadas e que às vezes nós podemos, naquele momento, pela nossa invigilância, causarmos no outro, num pai, numa mãe, uma ferida, uma chaga, que aquilo vai perdurar talvez pela existência afora, ainda com dor, incurada pela nossa crueldade. Então essa máscara, nós vamos usar essa máscara onde? Daqui, de lá? Lá no plano espiritual tem como usar máscara? Não. Não tem. Lá a máscara cai. O livro dos Espíritos mostra claramente isso a todos nós. Lá nós vamos sermos enxergados, assim como verdadeiramente nós somos. Então tudo isso aqui é uma ilusão, né? Não vamos enganar mesmo, nós mesmos. A aparência real, às vezes a gente traz o quê? O veneno no coração. E o veneno vai matar a nós mesmos, né? Aos poucos, muitas vezes. Quando a gente, por essas atitudes, a gente contrai, cria, desenvolve um câncer. Quando nós desenvolvemos uma depressão, né? Qualquer outra patologia. Úlcera. E a gente, às vezes, gosta tanto de sofrer, que às vezes já aconteceu com vocês, a gente quer medir com o outro que o nosso é melhor, que nós sofremos mais que o outro, né? Alguém chega para nós e fala, nossa, Shaolin, eu estou sofrendo muito porque eu descobri uma úlcera. Nossa, eu também sofro. Eu sofro mais do que você, porque a minha úlcera, ela é nervosa. A sua sangra, porque a minha sangra. O que nós estamos causando no outro? Mais sofrimento, mais desespero e mais dor, né? Então, às vezes nós estamos tendo o quê? Hipocrisia. Não basta que dos lábios manem leite e mel, né? No Evangelho vai dizer, Jesus nos diz o quê? Que muitas vezes nós somos sepulcros caiados por fora e podres por dentro. É isso aqui, não é? O que é caiado? Sepulcro caiado. É quando no sepulcro, sabe cal? Cal de pintar a parede? Caiado vem de cal. É um verniz, né? É aquilo que nós acabamos de dizer. O coração, de algum modo, tem que estar associado, senão só há hipocrisia. O comportamento no lar, fora do lar, bom, fora do lar, extremamente educado, né? Por gentileza, faça-me o favor. Palavrinhas mágicas que nós estamos esquecendo. Esquecendo de perceber o outro. O outro, muitas vezes, está esperando de nós apenas um sorriso. Aguardando apenas que nós olhamos nos olhos dele, porque é nosso irmão. Hoje nós temos moeda sumiu. Alguém carrega dinheiro na carteira,
Não. Hoje se fala só em quê? A gente paga de que jeito? Pix ou cartão de crédito. Aí tem um irmão nosso em condição de rua que vem pedir, muitas vezes com cartaz, e nós precisamos naquele momento começarmos a inverter o papel. Vamos nos colocar no lugar dele segurando aquela placa. Aquilo é humilhante, aquilo dói, aquilo está causando sofrimento. E às vezes a gente julga, e às vezes a gente tem a crueldade, a falta de caridade de mantermos o vidro do carro fechado. Eu não tenho nada com isso. Tem, é irmão nosso. Façamos uma experiência. Eu não tenho nada, Shaolin, para dar. O Chico carregava algumas moedas de pequeno valor para sair distribuindo. Eu não sou Chico, não tem problema. Eu não tenho dinheiro, não tem problema. Faça uma experiência para vocês perceberem isso. Abre o vidro do carro, olhe nos olhos daquele irmão e pergunta simplesmente: por gentileza, meu irmão, qual é o seu nome? Antônio Carlos. Ô Antônio Carlos, nesse momento, meu irmão, eu não tenho nada para te dar. Tenha certeza que ele vai falar o seguinte para vocês: o que eu preciso você já me deu. Ele vai perguntar o seu nome. Não é que eu sou melhor, eu tenho feito essa experiência. Buscando o quê? Me auto-melhorar. Deixar que o meu egoísmo, que ainda é grande, vencer, que eu possa vencer tudo isso. Ele vai perguntar o nome de vocês, muito provavelmente. Vai perguntar, às vezes, o nome do seu filho, que está dentro do carro contigo. E ele vai agradecer. E você fala para ele: olha, eu não tenho nada para te dar aqui agora, mas receba o meu abraço. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um ótimo dia. Chame o outro pelo nome. Vocês vão correr um sério risco de perguntar o seguinte: qual que é seu nome? Para que você quer saber meu nome? Aí eu comecei a encontrar um outro caminho. Às vezes eu perguntei esses dias no supermercado: qual é o seu nome? Eu esqueci de usar a palavrinha: por gentileza, qual é o seu nome? Quando a gente pergunta qual é o seu nome, não funciona muito bem. Aí eu perguntei: qual é o seu nome? A moça perguntou para mim: você é meu gerente, por acaso? Tá! Aí a gente precisa pensar: se fosse Jesus, o que ele faria? Eu não sou Chico, eu imagino que eu sou Jesus, que eu sou Chico, não. Mas eu preciso ser exemplo. Exemplo primeiro para mim, depois para o outro. A gente entra com a afabilidade e a doçura de entender o dia do outro. E aí eu diz a ela: me perdoa, eu só queria te chamar pelo nome por educação. Era uma forma de poder te tratar bem. Ela: meu nome é Paula. Aí eu diz a ela: eu quando falo primeiro os ouvidos, que ouvi são os meus, nós ainda estamos muito armados, né? Com relação aos sentimentos. E ela começou a encher os olhos d'água. Não tinha nenhum cliente para ela atender. E ela começou a encher os olhos d'água e ela falou: moço, ela desfalou o nome dela, você me fez lembrar da minha mãe. Eu falei: Ana Paula, eu não queria e não quero estragar o seu dia. Ela falou: você não estragou. Você fez eu repensar uma situação que aconteceu. Eu perguntei para um rapaz no outro supermercado. Ele me diz assim: por que você quer saber meu nome? Eu disse: não, sim, desculpa, me perdoa. Era somente para te chamar pelo nome. Nesse momento ele desarmou. Ele falou: sabe o quê? Moço, tem 7 meses que eu estou nesse supermercado. Nunca nem ninguém me chamou pelo nome. Custou quanto? É difícil? Maria Auxiliadora disse: não consegui dessa vez, tento da outra. Não consegui. Tento 1000 vezes. Na 1001 talvez eu consiga, né? O comportamento no lar
Fora do lar, sem autoritarismo, né? Nós somos bonzinhos, né? Dentro do lar, às vezes tiranos. Aí eu já contei aqui, né? Aquele orador espírita, estava fazendo a palestra dele, falando bonito. Quando ele vê, chegou a mulher, os filhos, com um colchão, lençol, travesseiro, e eles foram chegando, colocaram o travesseiro, um colchão no chão, e ele ficou incomodado, ele perguntou o que eles estavam arrumando. Aí eles falaram assim, a gente veio dormir, posar, que mineiro fala, né? Não é posar. Eu vim do estado de São Paulo, mas já estou comendo um trem, comendo um trem, falando imbondo, falando uai, né? Há muito tempo, graças a Deus, eu estou aqui, muito feliz. E aí ele pergunta o que eles foram fazer lá, eles falam que eles foram posar com aquele homem que estava falando ali. Porque eles queriam dormir na companhia daquele homem dócil, manso, caridoso, indulgente. Não com aquele tirano que eles conviviam em casa. Não com aquele orgulhoso que convivia com ele. Não com eles, não com aquele déspota. E aí nós vamos falarmos um pouquinho desse livro, Minutos com Chico, que toda vez eu deixo a todos nós, né? Como mais do que um livro, um manual de conduta. E aí aqui no livro, Bezerra de Menezes vai dizer a nós assim: cada criatura que nos desfruta o caminho ou a experiência é semelhante à planta que, se ajudarmos, nos ajuda. Bezerra de Menezes. Se nós ajudarmos os nossos entes queridos, eles com certeza irão nos ajudar. E aí nós vamos encerrarmos, né? Que eu acho que está na hora. Ana Cláudia disse que já ia me avisar, fazer um joia quando faltasse 5 minutos. E aí eu quero pedir, né, licença a todos vocês, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos em casa, para ler rapidamente essa lição dentro de casa, que Bezerra de Menezes nos convida nessa noite de forma brilhantemente. Eu tenho certeza que todos nós, ao sairmos daqui, nós vamos tentar, pelo menos, colocar em prática um pouquinho desse banquete de luz que ora nos foi ofertado. E aí Bezerra de Menezes vai dizer assim: o amoroso guia nos faz pensar que nosso lar pode ser comparado a um bosque com plantas de variadas espécies. Quem as plantou foi Deus, e Ele sabe por que plantou umas e não outras. Toda essa plantação divina exige cuidados, e Deus divide conosco essa sublime tarefa de cuidar das plantas que Ele semeou em nosso lar. Quanta felicidade haveria se o marido cuidasse com carinho da planta chamada mulher. Quanta bênção se espalharia em casa se a esposa regasse diariamente a planta conhecida por companheiro. Quanta luz haveria nessa família se os pais doassem um pouco mais de tempo e de amor às plantinhas em fase de crescimento. Quanta felicidade se derramaria no lar se os filhos socorressem os pais idosos como árvores milenares no crepúsculo da existência. Cuidar é curar. Nossa família pode estar enferma e Jesus nos receitou o remédio do amor, sobretudo do amor àqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência. Eles são, sim, os professores que nos ensinarão o amor na prática. As ervas daninhas nos nossos relacionamentos geralmente indicam falta de cuidado. Vamos dedicar hoje, amanhã e depois um pouco mais de cuidado
às plantinhas de nosso lar que estão doentes de atenção? Vamos cuidar das plantinhas do nosso lar que estão doentes de atenção? O poeta Silvio Fontoura, que pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, escreveu interessante trova. Conheci crentes e ateus, muita gente conheci, mas mendigo com parentes é coisa que nunca vi. E aí, Bezerra de Menezes nos convida e encerra sobre essas atitudes dentro de casa. Uma pergunta nos é feita. Será que não existem mendigos dentro do nosso lar, esperando a doação de um pedaço de pão de nosso coração? Eu vou repetir. Será que não existem mendigos dentro do nosso lar, esperando a doação de um pedaço de pão de nosso coração? Que Jesus continue nos abençoando, nos inspirando, nos ofertando onde quer que nos estejamos. O perfume das flores, na condição de nós, onde quer que nós estejamos, levar a todos os nossos irmãos o perfume inebriante também das rosas, da afabilidade e da doçura. Muita paz, gratidão.